Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Ecossistema Podcast, o canal onde empreendedores se conectam com empreendedores. Estamos aqui para mais um episódio fantástico, hein, Sandrão? Com certeza. Tava tendo uma conversa aqui no bastidor, né? Quem vai fazer esse episódio? Tá Aí, todo mundo querendo aprender sobre esse assunto. Eu até queria deixar os caras fazerem no meu lugar, mas depois desisti de tomar o meu lugar aqui. Eu preciso aprender o que sentei logo aqui. Lógico. Quero ser o host desse podcast. Tem que ser, porque o assunto hoje é muito bom pra você que quer aprender a falar bem. Falar bem, importante, velho. Desenvolver Eu falo uma mal, oratória. apesar de eu ser um host de um podcast. Caramba, velho. Preciso Não é que melhorar, né? não é que você não fala mal, talvez as técnicas de oratória pra melhorar. Ficar pró. Pra ficar pró. Show. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais aqui. É isso aí, galera. Não esquece, hein? Segue a gente aí, tá? Você que tá chegando agora, se inscreve no nosso canal, tá? Deixa um comentário, principalmente aí sobre o episódio, o que é que você achou. E não esquece de compartilhar. Compartilha aí pra gente crescer o nosso ecossistema, tá bom? É isso aí. Quem é o nosso convidado hoje, Sandrão? Nosso convidado é o cara que vai direcionar... Convidado de peso. O papo aqui direcionar tava a bom no gente bastidor. Tá bom, né? A falar melhor. Young Mendes. Young Mendes, o Seja cara muito- da Inloquense. É Inloquense? Eloquência. Eloquência Escola de Oratória. Então, lá vem porrada aí. A Eloquência também, né, tem uma pós-graduação, a única pós-graduação do Brasil em oratória. E também o Young Mendes é psicoterapeuta focado em timidez. É isso aí, vamos extrair tudo que a gente puder do Young aqui hoje. Vamos nessa. Young, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Valeu, Minandro. Valeu, Sandro. Prazer, satisfação muito grande estar aqui com vocês. Poder compartilhar o que é minha vida, desde que eu era carente demais nisso. Eu era um cara muito tímido, que não sabia nada de falar em público. E nesses últimos, 15 anos, eu tenho aprendido e tenho entregue esse conteúdo e, graças a Deus, modificado a vida de muitas pessoas. Pelo que eu aprendi, tecnicamente, teoricamente e na prática. Então, que eu possa ser também esse canal hoje aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Que massa. Deixa eu começar aqui, porque você falou uma coisa Eu interessante. tinha uma pergunta, eu já queria começar Não, com a a gente vai ficar pergunta. brigando aqui. Vamos lá. Porque você falou uma coisa interessante. Você era tímido. Demais, Sandro, demais. Para dar alguns exemplos, eu costumo falar, eu tinha medo de levantar a mão para falar presente na sala de aula. Não, você era juro. tímido demais. De Juro. verdade. Minha sorte é que meu nome é com Y. Eu estudava numa escola, a chamada era por ordem alfabética. E você sabe como é, né? Vai chamando, Antônio, Augusto, Bianca. Aí cara. quem responde presente já vira para conversar. Sim. Verdade. Então, na hora que Young era chamado, que geralmente era o último ou penúltimo, todo mundo tava começando. Então, ninguém olhava para mim. A sorte era essa. Eu morria de medo de ir pro primeiro dia de aula. E eu mudei muito de escola. Eu estudei, acho que umas 7, 8 escolas diferentes. Por diversos motivos. Não era mau comportamento, não. E eu lembro que uma vez eu falei, cara, eu vou ter que montar uma estratégia que eu não vou para esse primeiro dia de aula. Véio. Mudei de escola. Isso é mal pra caramba, primeiro dia. Aquele negócio assim, a galera se conhecendo. Consegui enganar minha mãe, velho. Fingi que tava doente, nem lembro o que aconteceu. Eu sei que eu não fui. Aí fui pro segundo dia de aula e como vocês viram aí, meu nome é Young Trípode Mark Mendes. É um nome meio diferente, né? Meio. Até o sobrenome. É exato, o nome completo é bem diferente. E aí no segundo dia, quando eu cheguei lá, beleza, pulei o primeiro dia de aula. Quando eu chego lá, aí o professor Young Trípode Mark Mendes, eu levanto a mão. Ah, é você que é o samurai, né? Eu já tava famoso pelo nome. Aí eu fiquei constrangido porque eu chamei a atenção porque eu não fui. Eu falei, agora eu tenho que ir no primeiro dia, não tem jeito. Aí A eu comecei- estratégia deu errado. errado. E aí, então, vamos lá. As pessoas que hoje são tímidas, elas podem sim vencer a timidez, porque assim, tem gente que é tímida e fala assim comigo, tá? Ah, mas Sandro, eu sou tímido, eu tenho medo de falar em público. Geralmente a galera associa a timidez com o medo de falar em público e tal. Vencendo a timidez através da oratória, você venceu a timidez através da oratória. Como é que foi o seu processo? Para quem tá em casa, pô, eu sou tímido, eu vou fazer um curso de oratória, eu vou perder a timidez e vou falar bem em público. Tem essa relação? Ajuda? Tem uma relação profunda. Não foi o meu caso. Meu caso era um chamado da minha alma mesmo. Eu nem sabia o que era oratória, não sabia nada sobre timidez. Eu só sabia que
me incomodava muito, muito, velho. Porque o que é o tímido? O tímido é aquele que teme se expressar ou expressar algo de si. Por que eu trago esse segundo ponto, expressar algo de si? Porque tem pessoas extrovertidas que se expressam, aparecem, mas são tímidas. E você até tocou nisso. Pô, pessoa extrovertida, quando vai pro palco para falar, trava. Por quê? Porque ele é o extrovertido no bastidor. Quando tá sendo tocado ali o ponto que ele quer esconder, o tímido quer esconder alguma coisa. Então ele tá querendo esconder alguma coisa. Ele quer esconder, ele se acha gordinho, ele se acha magrinho, ele se acha não inteligente, ele se acha muito desengonçado. Ele se acha, ele tem uma visão de si mesmo não muito positiva. Às vezes por autoestima baixa, então ele não confia nele. Às vezes por autocrítica elevada, sim, que é, eu me cobro demais, então para mim nunca tá bom, eu não posso me expor e tal. Então a visão que eu tenho de mim mesmo em alguma área é equivocada. Tanto que tem, vamos lá, o cara ou a menina que é super gaiata, conversa com todo mundo, aí vai para um negócio de, vai lá apresentar na escola, na faculdade. Aí trava. Porque agora é sério. Ela usava a extroversão, a brincadeira, como uma forma de esconder a timidez. Porque é como se eu colocasse o holofote numa coisa que eu consigo mostrar e tenho segurança. Sim. Aí quando o holofote vai para outra área do palco da minha vida, que eu não sinto segurança, o que acontece? Trava. E aí eu não consigo me expressar. Então, realmente esse caminho meu não foi um caminho de busca de superação da timidez, foi só por incômodo mesmo, não sabia nem o que era, mas me incomodava muito. Agora, realmente, é o caminho da pessoa fazer um curso de oratória, às vezes um curso de teatro, e conseguir destravar ali, soltar a expressividade. Eu tenho diversos depoimentos dos alunos, né? A gente já tem quase 7.000 alunos formados, e muitos mesmo, muitos, que chegam para mim e falam, pô, Yang, eu sou outra pessoa depois do curso, foi um divisor de águas e tal, porque realmente o curso tem uma metodologia que leva a pessoa a destravando aos poucos e com um grupo mediado ali por um profissional que entende muito, então vai ajudar bastante. Show. E para aquela pessoa que é tímida, mas quando ela sobe num palco, ela perde a timidez, ela não se é tímida. expressa bem, ela sabe... Ela não é tímida. Ela não é tímida? Não. Aí é importante a gente diferenciar uma coisa. Uma coisa é o tímido, outra coisa é o introvertido. Às vezes o introvertido pode ser tímido. Sim, boa. O que é introversão? A introversão é eu prefiro não me expor. Eu sou na minha, eu sou calado, eu chego aqui, pô, um bocado de gente conversando, eu vou ficar no meu celular, vou ficar ouvindo um som, eu vou ficar lendo um livro, ou eu vou ficar olhando o teto, ou eu vou ver a natureza. Eu não sou muito de conexão humana. Mas, se falarem para mim, Yang, vá lá e se apresente a Menandro, que é um cara que tem, ou ele tem uma empresa de marketing digital, pode te ajudar e tal. Eu vou lá e falo. Se falar Yang, suba no palco, eu vou lá e falo. Isso é introvertido, não tímido. Ah, massa. Então, esse cara que você está me narrando é um introvertido e tal, uma pessoa que não gosta muito da interação, não gosta da exposição, mas não teme. O tímido, ele é um prisioneiro disso. Então, ele teme demais. Você é o introvertido que não é tímido. Eu me identifico com esse cara aí. Se precisar fazer, vai lá e faz. Exato. Mas é mais... Eu não sou introvertido, eu sou extrovertido demais. É demais. Mas vai lá. Vamos lá, show de bola. Cara, enquanto você tava falando aqui, já me surgiu outra pergunta que eu vou fazer o seguinte. Quando você falou assim, que a pessoa destrava e tal, se a pessoa dominar aí, né, as técnicas de oratória, né, e treinar, exercitar isso, ficar bom, você acha que isso também vai ajudar ele a destravar, pegar essa coisinha aqui, esse celular e começar a produzir conteúdo? Porque o que é que eu vejo hoje? Muita gente, cara, boa pra caramba, tem medo quando pega essa tela aqui, tem medo de se expor? Excelente pergunta, porque já aconteceu várias vezes de pessoas que às vezes eu sou professor, eu sou professora, eu já lido com o público, já sou palestrante, mas Yang, rede social eu não consigo fazer live e tal. Por quê? Tem um desafio agora aí, já não tem um público na sua frente. Então, é uma outra ferramenta. Claro que a pessoa já sendo destravada aqui, é muito mais rápido para destravar no digital. No online, para usar um termo mais genérico, no online. Mas, caso a pessoa realmente tenha dificuldade em ambos, aí vai ser um processo primeiro para o presencial e depois para o de gravação, para o vídeo e tal, para o story. Mas essa coisa de não ter ninguém na frente, até para mim foi difícil. Eu já gravo vídeo há muito tempo, né? Já tenho um vídeo lá no meu canal, acho que tem, 9 anos no YouTube. Mas, no início, era bem pior. Hoje em dia é um pouco mais tranquilo, mas no início era muito pior, porque eu já era acostumado a falar em público, aí uma câmera. E aí? Aí você tem que ficar assim, caramba, faz o quê? E agora? E aquela espontaneidade que quem fala em público e já gosta,
ele gosta de interagir e mexer com o público e sacar a reação para te retroalimentar. E quando não tem esse público, a pessoa fica meio, desculpa o termo, meio broxa, sabe? Travado, não consegue, literalmente. não consegue. Fica assim, pô, e agora? Como é que é? Fica sem a energia mesmo. Eu usei o broxa por conta da relação com um termo de psicologia chamado libido, que é muito relacionado à questão sexual, mas que não é tecnicamente falando de relação sexual. Libido tem a ver com energia psíquica. Exato. Então, se você está animado para fazer, que você está com libido para fazer esse processo aqui, entendeu? Exato. Então, quando eu falei broxa, é nesse sentido também, né? De perder energia ali, de, eu me animo quando tem um público, mas tirou o público, não é mais ninguém você. Porque às vezes para um palestrante, a resposta do público dá para ele ali sinalizações do que ele tem que fazer, né? o feedback. Então, quando você tem uma câmera, você se pergunta, será que eu tô falando bem? Será que as pessoas vão gostar? Porque você não tem mais esse termômetro para você poder entender para onde você vai direcionar. Se você vai botar mais energia, menos energia, na câmera não. É você e um espelho. É por isso que a técnica que eu ensino já no curso mesmo, não para só o digital, mas a técnica que eu ensino é saia da frente da sua mensagem. Há uma mensagem, a um público e a você. Quando você sai da frente e o seu foco é entregar a mensagem para o público e não que o público ame você, que te ache inteligente, que te ache extraordinário, que te ache engraçado, sei lá. Quando você sai e fala assim, eu preciso entregar essa mensagem da melhor maneira possível. Você está focado no propósito da mensagem para aquele público que sente aquela necessidade de receber essa mensagem. Massa. Pode ter gente falando assim, hoje aqui assistindo, falando, pô, que conteúdo bobo. Mas pode ter gente falando assim, caramba, isso é o que eu precisava ouvir. Exatamente. E para essa pessoa que a gente está falando agora, que fala, eu precisava ouvir isso, é que eu tenho que falar. E não Yang. Yang tem que ser um canal. Yang é só um canal. Quando o orador se entende como canal, é maravilhoso. Eu gosto de relacionar a oratória com entrega, né? E aí eu faço uma relação, uma metáfora de somos carteiros. A nossa função é entregar uma mensagem. Massa. E a gente não deve temer a reação do outro, porque a gente só está entregando a mensagem. Boa. É uma mensagem, eu entreguei aqui, digamos, eu entreguei para você uma carta de amor. Você vai falar, ai, obrigado, que bom que você... A mensagem não é minha, cara. Ou entreguei uma carta do Serasa, do SPC Serasa, peraí, rapaz, tá me cobrando? Não, então... Eu só sou um carteiro, quando eu saio, eu estou entregando a mensagem. Entender isso me fez ter uma oratória muito melhor, por exemplo, em live, em conteúdo gravado. Porque eu não estou ali para, como é que vai ser? Eu estou ali para curtir o momento da entrega. Perfeito. Não curtir a reação do outro, curtir estar entregando. Que bom que eu estou entregando isso para as pessoas, velho. Pô, que Insight visão poderoso. que visão top é essa? Porque eu acho que tem muita gente que entra querendo ser maior do que a mensagem, Perfeito, tá? Não é isso? Eu quero ser maior do que a mensagem, eu quero que as pessoas olhem para mim e não para aquilo que eu tô falando. Então, exato, eu acho que é isso aí também que pode Insight prejudicar. poderoso. Eu já anotei aqui, ó. A esponjinha já pegou aqui. Show de bola. Posso fazer outra pergunta, Sandro? A gente tá aqui, galera, a gente tá aqui, tipo... frenético. Vamos aprender, né? Vamos aprender. Oratória tem a ver com falar um bom português? Não. Eu sempre falei isso, que, claro, a oratória tem a ver com entregar mensagem para alguém. E claro que nós devemos nos preocupar em ter cada vez um português mais claro para as pessoas. Isso não significa o português perfeito, como a gente estava até brincando, né? Mesóclise e tal, não precisa isso. Sim. Mas é um português claro para as pessoas, para o público específico. E eu gosto de falar o seguinte, às vezes o seu público é esse cara que é cri-cri com português. E aí se você tiver português com, sei lá, plural e singular, uma conjunção meio estranha... O cara já... A pessoa vai falar, eu achei que Minandro era fantástico, mas depois o cara falou, nós vai. Nós vai. Aí não vai. Nós não vai, exatamente, nós não vai. Nós não vai. Percebe? Já gera uma trava em algum público. Realmente. Mas um lavrador de terra que nunca teve chance de estudar e tal, e você vê uma entrevista do cara, às vezes o cara tem uma oratória fantástica falando como é o processo dele de plantar milho e não sei o que, e colher o milho, barará. E você vê ele falando porque o mais importante da oratória é a paixão e você sair da frente. O cara não tá ali preocupado. Aí o que é que vão achar de mim? Será que vão achar que minha roupa tá rasgada? Será que vão achar que meu português é errado? Aí tá falando, eu vou poder falar de milho, velho. Eu adoro falar de milho. Sim. Aí ele vai e fala de milho de uma maneira empolgada e você se empolga com o cara e fala, uau, que maravilhoso. Exato.
Isso Verdade. é Boa oratória. energia. Oratória é a entrega do ponto de vista da pessoa entender e a conexão que se gera nessa entrega. E aconteceu com um amigo meu. Ele foi fazer, ele estava passando um processo complicado, ele contratou um terapeuta e ele descrevia para mim, eu não consegui, Sandro, porque ele falava nós vai, o plural e singular não batia e ele já gerou essa trava nele e ele falou que na cabeça dele o cara não era capaz de resolver o problema dele por conta disso, sabe? E eu falei, velho, mas se permita pelo menos. Ele, rapaz, eu não consigo. Então gerou uma trava nesse processo. E o que você falou é bem importante. Não, realmente, isso é tão doido que você percebe nas redes sociais, né? Você vê aí o cara que, por exemplo, um advogado aí precisa realmente aí, né, na comunicação dele aí ter um português o mais próximo do perfeito possível. Já tem um cara que é influenciador e esse cara, tem muitos influenciadores aí que, cara, ele consegue passar a mensagem, né, seja aí qual for, seja através simplesmente de um vídeo que ele não fala nada, mas também quando ele fala alguma coisa, ele também consegue transmitir uma mensagem aí e conecta com outras pessoas, né? Então esse é o jogo, né? Independente se eu falo bem, se eu falo mal. Qual é a mensagem, se a mensagem que eu quero passar está chegando para a pessoa da forma o mais clara possível. E ter essa clareza que sua mensagem está direcionada para alguém. Pra Vocês alguém. trabalham com marketing digital, é exatamente isso. Vocês falam de persona e tal, é exatamente isso. Você não vai falar para todo mundo. Quem fala para todo mundo, fala para ninguém, cara. Você não fala para ninguém mesmo. Você tem que entender assim, ó, essa mensagem para essa galera aqui, ó. E quem não quer ouvir minha mensagem, beleza, tá tudo bem. E aí pronto, Show. também. Já que eu sei quem é, eu vou comunicar da melhor maneira possível para essa pessoa aqui. É o que? Um adolescente? Beleza, eu vou comunicar com a gíria de adolescente, é um adulto e tal. Por exemplo, eu atendo adolescentes no consultório, né? De terapia e tal, as pessoas, meninos mais tímidos, meninas mais tímidas. E eu não preciso parecer jovem, mas eu preciso estar conectado à abertura do universo do jovem. Sim. Porque ali eu sou um adulto de 42 anos e tal, não é para parecer jovial. Mas, quem é meu público quando eu tô fazendo uma live, quando eu tô fazendo um vídeo? O pai desse cara. Sim. É o pai dessa menina, entendeu? Não é a menina, né? O cara que vai me procurar. Perfeito. Eu não sou o jovenzinho descolado que fala, vem aprender. Ó, se você quiser, timidez. Não sou eu. Não sou eu. E uma coisa das mais importantes na oratória, que inclusive a gente ensina é my way. Eu chamo de my way. Meu jeito em inglês, né? Meu modo. Respeitar quem você é, bicho. Respeitar seu modo de ser. Não querer entrar em modismos, porque agora a onda é fazer dancinha no TikTok, no Reels. Cara, não vou... Não. Tem a ver comigo? Tem. Então eu adoro música, sempre dancei, sempre gostei de expor minha dança. Beleza, cara. Eu sou psicoterapeuta e a onda é dancinha. Então eu vou fazer dancinha do timidez. Hein? E não tem a ver comigo só pra viralizar. Vai viralizar ridiculamente. Como, não sei se vocês lembram, tem um meme muito antigo de uma mulher que foi no Jô Soares. Não, Jô Soares não. Ela estava sendo entrevistada ao vivo em Recife. E depois ela foi em Jô Soares explicar essa história. Ela era uma nutricionista e tinha um evento de nutrição. E ela começou a falar, ela ficou nervosa por conta do retorno. E ela falava sanduíche, ixi. Aí virou sanduíche, ixi. Quer dizer, a mulher ficou super conhecida, mas não por ser uma ótima nutricionista, porque era a mulher do sanduíche, ixi. E aí depois ela... Tu lembra? Tu lembra? Não, velho. É muito legal esse vídeo. E depois ela foi no Jô Soares e explicou que, na verdade, ela não é gaga nem nada, foi o delay do retorno, porque o retorno ia no estúdio e voltava, e ela se ouvia depois de um tempo, e ela ficou... Deu uma confusão na mente mesmo, ela falou... Ou seja, ela viralizou pelo motivo errado. E viralizar pelo motivo errado não é bom, né? Isso pode acabar com sua carreira. Deixa eu te falar uma coisa, quais são? Isso aí é uma dúvida que eu tenho para poder já corrigir isso. Na sua visão, os principais erros que uma pessoa comete quando ele vai se comunicar com o público, né? O erro de oratória. Os principais erros, aqueles erros ali que a pessoa tem que, isso aqui você não pode cometer. É o básico. Uhum. Tem um erro de prosódia, que é um termo da oratória, vou explicar aqui, não fica assim com essa... prosódia. Beleza, tranquilo. Beleza, entendi isso. Tem um erro que é o vício de linguagem, que eu chamo lá de capoete, que é um tipo específico de vício de linguagem, que é um vício de repetição. E esse é o mais comum mesmo e que é o mais fácil de tirar, que é o o né, o entendeu, tá entendendo, ok, tá. Tá. E que é, como a gente estava conversando lá fora, como ele
ele é contagioso. Ele é Você tá aqui de boa, daqui a pouco você começa a andar com uma pessoa que fala muito... Tá entendendo? Aí daqui a pouco você tá entendendo. Eu parei de falar o tá e Sandrão agora fala o tá. Agora falou tá quando E eu falo né, viu? Também, né? Eu percebi isso em mim, certa feita, sei lá, uns 8 anos atrás. Eu comecei a... No início das frases, de algumas frases, eu falava assim... Sim, Menandro, me conta. Sandro, me conta. Não sei o que lá, me conta. Aí, depois de um tempo, a consciência, que é uma das ferramentas para eliminar o cacuete, ligou assim, tá falando muito, me conta, bicho. Eu fiquei... Peguei de quem? Tinha um amigo que era exatamente isso. Yang, me conta. Yang, me conta. Eu peguei do cara. Por quê? Porque o cacuete entra por afinidade mesmo. Eu gosto da pessoa, eu gosto da comunicação da pessoa. Daqui a pouco eu estou me comunicando como a pessoa. Então, primeiro é esse. E o segundo erro, que é mais sutil, que é uma má prosódia. O que é a prosódia? É falar de modo que a palavra esteja viva no meio da frase. O que é isso, Yang? Ficou muito... Eu fiquei, agora voei. Peraí, essa água tem o quê aí? Vou até botar um pouquinho pra mim aqui. Voei. Vamos lá. As palavras, elas têm sentidos específicos que precisam ser trabalhados. E só para ficar claro, vou dar exemplo, que no exemplo vai ficar mais fácil, depois eu vou para o conceito. Ele passou muito rápido aqui hoje. Qual das duas é mais encaixada no que vocês acham que seria a comunicação correta? A segunda. Porque a segunda tem prosódia. Porque rápido não pode ser falado devagar, pô. Caramba. Mas peraí, eu não posso falar. A situação tá super pesada, gente. A situação tá pesada. Olha o peso de carregar aquela situação. A raiva, ela vem com grunhido na voz. Eu estou com... eu sou um animal, né? A gente tem um pouco de animal. Sim. Então, quando eu falo que estou com raiva, não pode ser estou com a raiva da pessoa. Estou com raiva. Aí vem um raiva mais... Isso é prosódia. É como se fosse você meio que interpretar o que você está falando? Tá. Não é interpretar. É estar vivo na sua mensagem. Sim. Porque interpretar é de que forma seria ideal para eu falar que estou com... Não, tem que ser... É só você estar na sua mensagem. Porque o que acontece? A gente não está na nossa mensagem. A gente está na impressão que a gente quer gerar, a gente está na próxima ideia, a gente não está no aqui e agora da mensagem, de o que eu estou falando. Quando a gente está vivo na mensagem, pode perceber, todo mundo tem uma boa prosódia quando está relaxado em relação à avaliação do outro e empolgado falando alguma coisa. Pegue qualquer pessoa empolgada falando de alguma coisa. Roda de amigos. Pronto. Você percebe que não está sendo avaliado e tal, e vai, não sei o quê, daqui a pouco o cara fala de uma maneira interessante. E a prosódia é a principal arma de conexão para a sua oratória. É o principal imã da sua oratória, é a prosódia. Mas a prosódia seria a ênfase que eu dou a determinada? Não, é né? o modo correto de falar as coisas. É o modo correto. Não é a ênfase. É falar com vida. Por isso que eu falei, falar com vida. Se você estiver inteiro na sua mensagem, você não vai dizer que... Ai, gente, eu tô tão estressada. Eu tive uma namorada que ela chegou assim e falou assim, sentou e... Tô tão estressada. Eu falei, não tá, fia. Você não tá, fia. Uma pessoa que tá estressada não fala com essa naturalidade. Você tá cansada, né? Cansada. Mas é exatamente isso. Que é um erro mais sutil, mas que impacta muito numa boa comunicação. Show. Massa. E a gente falou... Tem mais algum erro aí? Você perguntou os principais. Os principais. Ele falou erros dois, em relação né? ao tempo, né, de fala. Pessoas muito objetivas, que aí você, por exemplo, talvez você já tenha vivido isso no podcast aqui, de chamar uma pessoa que é super legal, né? Aí na hora que pergunta, não rende a conversa. A pessoa é meio, fala 2, 3 frases e para, e você, tipo, e agora? Pode chegar essa pergunta e a render, vai pra onde? É péssimo, essa pessoa não tem uma boa comunicação. Ou pessoas muito prolixas, que começa, que vai. Cara, outro dia eu reuni com a mulher, cara, tem noção, mulher pra explicar um negócio, bicho. Vai na China, volta. Juro pra vocês. Eu tive sorte, porque eu não gosto de mentir. Então eu tive sorte que eu tava com erro no WhatsApp. Atualizou a versão do iOS. E meu WhatsApp tava dando algum conflito. Então ele ficava aberto 1 minuto e fechava. Então até pra eu gravar áudio, foi um problema danado. Mas... E aí a mulher, tava fazendo uma parceria com a mulher, né, uma coisa lá. E aí essa minha amiga indicou essa mulher pra falar comigo. Aí passou meu contato, não sei o quê, tem algum horário para ligar? Eu falo, grava um áudio no WhatsApp aí, vamos conversando pelo WhatsApp.
A mulher gravou um áudio de 7 minutos. Poxa. Outro de Caramba. 3 minutos e outro de 2 minutos. E eu sou o cara do áudio, eu não tenho nada contra áudio. Eu também. Mas eu nunca gravei um áudio de 5 minutos, velho. 7 minutos de áudio. Uma aula, pô. Uma aula. Foda, aí não vai. Aí eu falei pra ela, ó, não vai dar pra ouvir, porque o WhatsApp É um pareceu podcast. até baratinho, né? Como diz aqui na Bahia, pareceu um joguinho podcast, Mano, é um né? podcast. Pô, era um podcast Pô. de... Ó, mesmo no Caramba. 2x, É, ainda é muito áudio, pô. Mesmo no 2x. menos 2x. Falar muitas vezes o mesmo assunto, render muito, né, no caso. Isso vou é ser dar um prolixo, exemplo. prolixo. Eu exatamente tô numa isso. palestra, Uhum. e aí eu tô naquele assunto ali, eu vou e eu volto É o nele, eu prolixo. não passo pro próximo, eu continuo, e rendo. Aí vem outra ideia do mesmo assunto, eu continuo falando. Isso é ser prolixo. Você já chegou no ponto, porque vamos voltar para aquele ponto. Minha função é entregar uma mensagem. Se a mensagem for entregue, porque eu vou entregar de novo, velho. Exato. Imagina, entreguei uma carta para você falando que é a conta de energia do mês de julho. Pá. Aí volto semana que vem, a Mesma conta de energia conta. do mês de julho. Ah, não, já recebi. Prolixo. Eu estou entregando a mesma coisa que já foi entregue, a pessoa já capturou. Não precisa. Então, o cara que é muito objetivo, ele erra no oposto. Né? Ele entrega de maneira tão objetiva que às vezes o outro não capturou ainda e ele já vai pular para a próxima e aí não foi uma boa comunicação. Entendi. E falar muito rápido ou falar devagar demais é um erro de Pronto. oratória? Problemas de dicção ou de ritmo de fala. Também são problemas de oratório. Sim. Dicção é quando eu falo algo e a pessoa não entende, porque às vezes, por velocidade de fala, eu falo muito rápido e a pessoa começa a não entender. Porque minha velocidade é porque meu jeito. Eu vou falar, o negócio começa a embolar. Às vezes é pela velocidade, às vezes é por erro de dicção mesmo. Eu não abro muito a boca, eu não projeto muito aqui a minha fala, algumas questões de comunicação estão colocadas. Então, tem isso. E a fala lenta vai levar a um cansaço, um marasmo, uma monotonia que vai distanciar também a pessoa que está te ouvindo. Ainda mais hoje em dia, que hoje a gente tem essa mania de acelerar as coisas e tal. Então, nossa mente já está num padrão de velocidade. Aí vem alguém um pouquinho mais devagar e você, ai meu Deus, tô fora. Tô fora, Tudo é áudio realmente. 2x, 1,5, porque a gente já não quer o padrão normal, né? A velocidade tem que ser sempre maior. Mas A não ser que você esteja vendo... Fala, termina. Não, é porque eu sou muito acelerado, eu falo muito rápido, então assim, eu vejo que isso em alguns momentos. E eu não tenho. Quando eu comecei, que entrei no digital, eu tinha um problema. Eu falei, minha boca é pequena, por minha boca ser pequena, as pessoas não entendem muito. Eu tenho uma língua meio presa. A boca pequena, a língua presa, as pessoas não vão entender muito bem o que eu falo. Hoje eu acho que eu me comunico bem, mas ainda sei que eu preciso melhorar porque eu falo muito rápido e às vezes, se eu tô numa palestra mesmo, às vezes eu atropelo as coisas. Então, eu fazendo lá, indo lá para trabalhar minha oratória, eu consigo resolver esse problema da minha dicção, conseguir, né, falar de uma maneira tranquila, que não seja tão rápido, mas também que não seja no marasmo. Você vai se compreender melhor, porque vai ter alguém olhando e vai dando um toque específico no que está acontecendo ali. Porque no seu caso, aí você fala, a boca é pequena. Não importa o tamanho da boca, importa o tamanho da abertura bucal ao falar. Que é a articulação da fala. Aqui mesmo agora eu estou forçando a articulação da fala. Se você abre mais a boca para falar, você diminui o ritmo de fala forçosamente, porque tem uma distância maior para abrir a boca e fechar. Se eu faço isso aqui, eu consigo falar mais rápido. Se eu faço isso aqui, percebe? Entendi. Eu perco porque eu tenho que correr uma distância maior. Se eu falo para você, vá daqui para Camaçari e volte, você pode falar, beleza, fiz em 40 minutos. Mas se eu falo, vá para a feira e volte, você não consegue fazer em 40 minutos. Você vai ter que acelerar muito mais para fazer em 40 minutos e não vai dar. Então, isso é por conta da abertura da sua boca. Então, não é a minha boca que é pequena. Não. Eu que abro pouco. Talvez seja pequena, mas aqui eu não sou especialista em tamanho de boca. mas Não vou ficar olhando pra boca dos homens. Ficar olhando pra boca esse cara é um gato, mas a boca dele é muito pequena. Mano, não dá, bicho. Aqui não vai ser a minha. Nada contra quem faz. Eu achava que a pessoa que tinha uma boca grande se comunicava melhor. Não, eu sou o cara que tem uma boca grande e não me comunico. Na minha opinião, né? Eu não me comunico bem. Uma boca pequena e uma boca grande. Pra você ver, e os dois têm essa sensação que não é tão bom, a oratória não é tão boa. Perfeito. Sim. Eu tenho essa sensação e você tem essa sensação também. E o que é ser? O coisa. que é ter uma boa oratória? Uma boa oratória. Perfeito. Que é? Não, é... É o que ter uma boa oratória? É falar bem? É entregar bem a mensagem? De qual jeito? Sabe? É isso. Eu posso entregar bem a mensagem falando muito rápido,
falando devagar, mas eu vou gerar esse marasmo. Eu acho que deve ter ali um equilíbrio, né? Para você poder... Vamos lá. Basicamente, o bom orador, ele tem os dois És. Ele gera entendimento e gera encantamento. O orador não pode só gerar entendimento. O grande orador, tá? Estou num nível de grande orador. O grande orador, ele vai gerar entendimento, então a pessoa vai entender o que ele falou. Ele se preocupa com a questão da entrega da mensagem de maneira lógica, cadenciada, coordenada, mas ele também não fica só nessa questão. Ele gera um encantamento. A gente tem 4 elementos da boa oratória, da oratória de alto impacto. O orador, ele deve ensinar e informar, de um lado, isso tem a ver com entendimento, gerar entendimento, e do outro lado, o orador tem que motivar e entreter. E aí tem a ver com encantamento. Então, o bom orador, ele vai numa comunicação, ele vai entreter. A gente entreteve no instante. Eu percebi que estava ficando um pouco assim, quando você jogou o negócio na boca, eu falei, vou jogar uma graça aqui. Porque aí dá uma leveza e faz parte da boa oratória. Motivar. Olha, não importa, por exemplo, em algum momento eu posso chegar aqui e falar assim, não importa se você tem muita timidez, não tem timidez, você pode superar o medo de falar em público, você pode ser um grande orador, basta ter a técnica, estou motivando um público para algo. E em alguns momentos eu vou trazer informações, olha, a oratória é isso, a oratória é aquilo, e em alguns momentos eu vou ensinar. Olha, se supera o medo assim, assim, assado. E isso é que se faz a grande oratória. Cadenciando, mexendo com esses 4 elementos. Caramba, perfeito. Ensine e encante. Trazer isso para dentro da sua oratória, que realmente é verdade, porque você vai ensinar e você vai encantar. O encantamento gera conexão, né? Eu vou te ensinar alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu vou te motivar a fazer aquilo que eu tô fazendo de uma maneira que, pô, você tem medo de gravar vídeo? Eu também tinha medo, eu achava que eu era assim, minha voz era feia, que as pessoas iam me criticar, mas foi fazendo isso que eu consegui destravar. E você também pode, como eu pude. Então, eu não sou melhor que você. É isso, é eu levar esse ensinamento, mas também motivar para ela se conectar comigo e falar, poxa, que legal isso que esse cara tá falando. Exatamente. Perfeito. Tô aprendendo, hein? Fala uma coisa, você analisa a oratória aí, quando o cara vai fazer um curso, um treinamento com você analisa? Quando eu sou contratado para isso, eu procuro ficar desligando meu botão de professor de oratória, porque senão, é sério, porque senão eu fico na minha vida todo mundo. E aí não, realmente desligo, fico no dia a dia sem usar técnica. Porque às vezes minha esposa fala assim, você tá usando técnica de oratória comigo? Velho, quando você fala... realmente eu procuro desligar, porque senão eu quero viver de maneira mais natural o processo da comunicação no meu dia a dia. Eu sei usar. E aí, se precisar assim, vamos gravar um vídeo, vamos fazer uma aula, vamos fazer uma palestra. Minha palestra vai ser com todas as técnicas possíveis. Agora, no dia a dia, eu tô ali conversando com vocês, não tô assim, esse orador e tal, aí se tal coisa. Não é a vibe. Não faz sentido. Eu tava com medo de vir pra cá, porque eu falei, o cara vai ficar analisando minha oratória. Na verdade, eu ia pedir pra ele analisar a minha oratória. E eu fiquei com medo dele analisar a minha oratória. Não, pô. Mas analisa aí. A gente já sentou na cadeira do aprendiz, velho. Esse foi o segredo. A gente já entrou falando, ó, tô aqui pra aprender, pô. Legal. Mas aí, a gente Esse fala é o jogo. a gente fala bem. Olha, a gente fala pois bem, a oratória de podcast é uma oratória que é... Quando você esquece que isso está sendo filmado, é a mais simples de todas. Sim. Perfeito. Tanto que os maiores podcasts do Brasil têm grandes oradores. Sim. Tem pessoas que gostam de conversar, que gostam de fazer perguntas interessantes. Por exemplo, o Flow. Eu gosto muito do Igor, mas eu gostava muito do Monark. E até o que queimou ele foi ele ter essa mente aberta a todas as possibilidades de pergunta. Verdade. Porque quando você olha, ele não era um nazista, ele não falou que eu adoro o nazismo e tal. Ele fez aquela coisa, poxa, realmente, velho, liberdade era ter liberdade até para ter um partido nazista no Brasil. Se não tem, realmente a gente não é livre. A questão dele foi essa, que é uma questão de um bom perguntador, né? Sim. É um bom perguntador. É um cara que fica se questionando. Exatamente. Mesmo. Na Grécia Antiga, esse cara é um filósofo. O filósofo é o cara que se questionava sobre as verdades estabelecidas. Então, eu não olho assim de canto quem fala assim, será que a Terra é redonda mesmo? Eu não olho de canto, cara. Porque, bem cá, você, eu, sabemos mesmo, a gente sabe, ou alguém falou, que alguém falou, que alguém falou. E a gente lê um livro, a Terra é redonda, achatada nas pontas. A gente viu isso aí e pronto, acreditamos, não é isso? Então, quando vem alguém falar, quero investigar.
Seja qual for, sei lá, será que o homem nasce homem? Como as investigações hoje em dia, né? De gênero e tal. Sim. Será que o homem nasce homem mesmo? Ou ele é formado homem? A mulher nasce mulher ou é formada mulher? Pô, as pessoas estão investigando as coisas. É legal, cara. Massa, Sim. Essa é a mente do cara bom de podcast, Boa. né? É o cara que não chega aqui, eu vou montar uma lista de perguntas. O cara que tá ouvindo mesmo assim, fala, e isso? Será que isso? Então, os caras cresceram nisso. Então, um bom podcast é um podcast de quem gosta de ouvir, quem gosta de conhecer, quem gosta de perguntar coisas, quem está aberto realmente a essa interação. E se a pessoa não for curiosa, porque a ideia da gente aqui é trazer o convidado e tirar o máximo de proveito dele aqui, do conteúdo dele. Então, é como você falou, as colocações, as perguntas. Teve até um vídeo que eu vi, achei muito engraçado. É um cabeludo, acho que é Petri, né? Petri, sei lá. Jacó Petri. Isso. O podcast dele é super legal. É bacana. E ele é um cara assim que ele pensa sobre as coisas e ele fica realmente com a mente totalmente aberta, né? Aí foi um cara lá falar sobre um cara meio alternativo, não lembro qual foi o tema. Porque eu só peguei o corte desse cara discutindo com ele. Porque ele fez, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele fala assim, fica olhando. Aí o entrevistado falou, você não sei o que. Ele, não, é porque você nunca viu, eu sou assim mesmo. Eu pergunto pra procurar entender. O cara se revoltou com ele. Porque, tipo, eu tô vendendo minha tese e você não tá acreditando. Tipo assim, e não é a questão de tese. Na verdade, ele tá curioso. Curioso, exatamente. E ajudando, porque ele tá sendo uma voz das pessoas da que estão galera lá. que tá assistindo. E Perfeito. nem sempre tá sendo contra você, ele só tá pegando um lado que talvez você não defenda e tentando fazer para que faça sentido para ele. E conta mais, exatamente. Não, mas essa água aqui é incolor mesmo, é porque as pessoas falam que a cor da água tá diferente. E você entendeu? Então, assim, essa questão mesmo, do cara perguntar, ser curioso, entender, buscar, tirar o máximo. É o que a gente tá tentando fazer aqui com o tempo bem corrido. Boa. Porque a gente tá com o tempo corrido aqui, tá, gente? Então, assim, vai ter a segunda etapa desse podcast aqui. Mas vamos lá. Leitura ajuda? Ajuda. Conhecimento de que ajuda forma? Demais. Conhecimento e linguagem. E conexão de ideias. Então, ajuda nesses 3 pontos. A gente estava falando lá fora de Leandro Carnal. O cara sabe conectar as ideias. Quantos livros esse cara já leu? Quantos artigos ele já leu? Percebe? Então, a sua mente, quando você lê coisas boas também, tá? Sim. Lê coisas boas. Eu, por exemplo, na pandemia, eu juntei com a galera e a gente fez um clube de leitura. A gente se reuniu online uma vez por semana e eu falei, pessoal, vamos ler os clássicos. Vamos pegar os clássicos aí. Que todo mundo fala que é legal e que a gente fala assim, pô, que legal. Aí agora eu posso tirar onda. Mas não foi só para tirar onda, mas é legal. Eu já li Crime e Castigo de Dostoiévski. Eu li Don Quixote, eu li vários clássicos mundiais e nessa onda de estar me aperfeiçoando. Mas o que acontece quando você lê um clássico? Por que um livro é clássico? Porque alguém disse que é clássico? Não. Porque ele gera interesse ao longo do tempo. O tempo vai passando e as pessoas continuam interessadas nesse livro. Ou seja, tem uma estrutura ali para além da questão temporal. E essa estrutura, se eu incorporo no meu modus operandi da minha mente ou no meu modo de entender o mundo, talvez melhore até minha comunicação. Eu não li para melhorar minha comunicação, mas saber, por exemplo, que desses livros todos que eu li, a gente leu acho que uns 12, 13 livros assim, clássicos durante quase 2 anos. Desses livros todos, o que mais me encantou foi Crime e Castigo, que foi o primeiro que eu citei aqui. Cara, você entender a mentalidade de um ser humano como Raskolnikov, que é o personagem principal do livro, te possibilita entender muito sobre o ser humano. Então, ler literatura, além de livros mesmo técnicos, literatura ajuda muito a você entender o ser humano. E eu lido com seres humanos o tempo todo. Sim. Todo mundo lida, na verdade. Né? Até quem lida com máquina, a pessoa muitas vezes vai treinar comigo. Você é o quê, cara? Eu trabalho com computação. Mas chega um momento que ele vai ser tão bom que ele vai ter que treinar outras pessoas, vai ter que liderar outras pessoas. Aí ele fugiu de pessoa, mas vai ter que encontrar pessoa. Aí eu formei em engenharia, não sabia falar em público, vai ter que fazer o curso, porque agora você vai gerenciar pessoas, vai precisar saber lidar com a comunicação. Então, a gente lida com pessoas o tempo todo, a gente precisa entender o ser humano na sua amplitude. Caraca, você falou isso, eu tô lembrando de um livro que eu li de Jô Soares, chamado O Assassinato na Academia Brasileira de Letras. Uau!
fantástico, porque o Jô Soares ele aborda vários tipos de pessoas ali. É uma investigação onde eu vou investigar o cara do armazém, mas Jô Soares é tão fantástico escrevendo que ele começa a descrever aquele tipo de pessoa e depois vai para o literário lá, ele descreve aquela pessoa, o comportamento daquele literário que é diferente do outro, e quem está fazendo toda essa investigação está linkando ali o estilo de cada um. E aí você lendo isso, agora você abriu um clarão que eu não tinha percebido isso, pelo menos conscientemente. Você falou isso, eu falei, caraca, agora eu tô conectando os pontos. Você vai entendendo o comportamento de cada um. Aí você vai notando a diferença, a diferença de pessoas do comportamento literário tem um comportamento diferente do cara do armazém. E agora tá claro pra mim, entendeu? Enfim, ele cita ali 12 personagens ali que são envolvidos naquele assassinato e ele descreve com riqueza de detalhes o comportamento de cada um, que é um diferente do outro. Show. Então, ler te ajuda. Ajuda. Repertório também. Repertório, cara. Porque, cara, eu estudei filosofia 11 anos na minha vida. Então, isso me ajuda demais. Entender de filosofia, entender de mitologia. Ajuda demais para você ter um repertório comunicativo, porque você vai inserir em algum momento ali. Eu falo de marketing digital, mas eu só falo de marketing digital. Cara, é diferente quando eu falo de marketing digital, mas eu sei conectar com o mito de Ícaro. Sim. Eu falo assim, ó, cuidado, bicho. Pô, esse pessoal do marketing digital tem que se ligar. Parece que não conhece o mito de Ícaro. E o cara fica assim... Porque Ícaro, vocês sabem, né? Ele foi preso no labirinto de Minos, junto com Minos, o pai dele, né? Que fez o labirinto do Minotauro. Sim. Minotauro vem daí, né? Do rei Minos. Então, o rei Minos prendeu Dédalo, que foi o cara que construiu o labirinto, junto com seu filho, Ícaro. Porque ele ficou irritado com Dédalo por conta de uma questão com a esposa dele. Aí não vem o caso. Aí, o Dédalo, o maior inventor, arquiteto da antiguidade, o que o cara fez? Vou inventar alguma coisa para fugir daqui. Com as coisas que eu tenho, né? Que é um ensinamento maravilhoso, né? Lidar com o que você já tem. Sim, então, o que é que ele tinha dentro do labirinto? Pena de ave, né? Que voava e tal, e caíam as penas. E tinha cera de abelha. E ele foi juntando cera de abelha com pena de árvore, de ave, e aí conseguiu fazer asas para ele e para o filho, Ícaro. E ele falou, Ícaro, seguinte, cuidado, bicho, não voe muito baixo, porque a água do mar pode bater nas penas e ficar pesado e você cair. E nem muito alto, porque a cera da abelha pode derreter com o calor do sol. Mas aí Ícaro começa a voar, se encanta com o sol, e vai se aproximando do sol, derrete, cai no chão. Então, às vezes a pessoa... Aí eu trago para o marketing digital. Às vezes a pessoa se ilude com o marketing, começa a ganhar dinheiro, começa a ser muito prepotente, e daqui a pouco aquilo que fez ele ganhar dinheiro faz ele perder dinheiro, porque as pessoas não gostam mais dele, perde autoridade, e a pessoa cai e depois não consegue mais se levantar. Pronto, relacionei uma coisa que não tem nada... E fiz agora espontâneo. Perfeito. Que não tem nada a ver, e o cara fala, uau, mas, caramba! Faz todo sentido. Repertório. Então, para repertório é fundamental. Show. Até para não ficar aquela coisa chata, né? Repetitiva, né? Você fala sempre aquela mesma linha, aquela mesma coisa. E quando a gente vai ensinar alguma coisa, né? Só o técnico, inclusive, não é o ideal quando você quer, de fato, ensinar alguém alguma coisa. Isso. Né? Agora, respeite o que você já tem também, tá? Eu citei mito porque eu gosto de mitologia. Claro. Mas, digamos, você gosta de carro. Bicho. É o seu repertório. Você gosta de carro. É entender que o que você fala carro, o seu entendimento carro, do seu dia a dia, o seu curtir, que é carro, pode ter relação com marca digital. Sim. E você pode ter várias conexões. Exato. Que você vai fazer. Você gosta de joias, sei lá. Você gosta de roupa. Sei lá, qualquer que você gosta de dar cinema. Pode cinema, então. Você pode não entender nada de livro, mas você pode entender vários filmes. E você começa a citar filme. Eu adoro, por exemplo, música. Quem já assistiu minha aula sabe. Minha aula tem muita música. Aí eu uso com a oratória. Vocês vão no curso lá, vocês vão entender o que eu tô falando. Então tem muita música. Show. Porque eu amo música e aí eu vou inserindo a música porque tem a ver com o meu jeito de ser. Quem eu sou, o que eu curto, e eu consigo conectar e fica legal. Porque gera aquele entretenimento que dá uma leveza ao ensinamento. Show. 2 técnicas pra gente fazer em casa. Eu quero praticar. Terminar aqui, vou pra casa praticar, hein? 2 técnicas. A primeira técnica poderia ser uma técnica de dicção mesmo. Sim. Que a gente... E aí o WhatsApp vai ajudar muito a gente. Que é a gente perceber esses cacoetes. Então, é só dar o play no WhatsApp e começar a perceber todo o cacoete. O que é que vem a ser um cacoete? Cacoete é qualquer frase, palavra ou som
que se repita de maneira recorrente, não gerando valor à sua comunicação e cobrindo uma pausa. Por exemplo, um tá. Caramba, que insight. Um entendeu, isso tudo é um cacoete. Tinha um cara mesmo que era uma frase, falava assim. Como era a frase dele? Poxa. Não era vou te falar, não. Era uma frase de abertura de... E todo momento, um orador fantástico, cara. Eu adorava o cara, daqui a pouco ele começou a usar esse tá entendendo? Uma coisa assim meio longa no início da fala. Eu, caramba. Ou seja, a gente tem que ter atenção para essas repetições que vão sujando a nossa comunicação. Por exemplo, se eu começo a tentar lembrar das coisas e vou inserindo... fica meio sujo. É melhor ficar em silêncio, né? O insight que eu peguei quando você falou aí. Então eu posso... talvez mudar o cacoete, né? Às vezes a gente... Já começa a dar uma agonia em quem tá ouvindo, pô. E a pausa é um grande trunfo do orador. Boa. O vazio. Uma vez eu estava conversando com meu amigo Luiz Maurício, em São Paulo, na casa dele. E eu falei dessa importância do vazio na comunicação. Falei, cara, às vezes um momento a gente tem que falar, outros momentos a gente fica calado, e isso dá um tchan na oratória e tal. Esse contraponto, e ele meio que foi filosofando, a gente foi construindo juntos, né? E aí eu joguei uma frase assim pra ele, falei, cara, porque, de fato, assim, sem a pausa não tem a boa oratória. Sem o silêncio não tem um som. Aí eu falei, sei lá, sem a luz não tem a escuridão. Eu joguei umas frases assim. Cara, na hora ele parou assim. Ele tava mais ou menos com um bloquinho dele, sempre fica com um bloquinho, né? E tava no canto da mesa, ele pegou o bloquinho no canto da mesa. Eu falei, o que foi, Luiz? Ele começou a escrever, eu, para dessa. Sem entender assim, ele é meio diferente. Aí ele fez assim. Aí, beleza, eu fiquei lá, tava tomando um negocinho, fiquei tomando. Quando ele acabou, eu falei, e aí, Luiz? Ele, e saiu. Aí foi lá no quarto, ele tem uns violões, guitarra, não sei o que, ele trouxe o violão, corda de aço e ficou assim, testando, né? Como se estivesse testando. Daqui a pouco parece que ele achou alguma coisa, bicho. E ele jogou assim, blém. Não existiria som. Mentira, blém, cara, fez essa música. se não houvesse o silêncio, blém. Não existiria a luz se não fosse a escuridão. Não, eu falei, sério. Luiz, você fez isso agora, Eliang, quando você falou, bicho, me jogou uma inspiração. Aí eu falei, pô, Lulu, é impressionante o que você tem de... Aí nasceu essa música, Caraca, um grande sucesso nacional. É isso que eu faço em sala, entendeu? Sim. É só uma historinha, não é verdade? Ah, sim, pô, eu pensei que era, pô, tava impressionado já. Eu amo tanto eu tava música. Aqui na dúvida se ele tá usando técnica de oratória. Não, eu tô imerso aqui. Eu falei, cara... E ao mesmo tempo falei, será que... Eu tava assim, não. Porque eu amo tanto música, que é exatamente... Luiz Maurício é Lulu Santos, é o nome dele. Então, eu amo tanto música que eu uso essas técnicas de colocar. Mas realmente, voltando à pausa, a pausa é exatamente isso. É o que dá beleza à sua fala. E quando você não tem uma boa pausa, você vai atropelando, não permite a pessoa entender, refletir, ter um momento de silêncio na mente, que é importante, e às vezes essa comunicação fica ruim. Então, treinar a pausa, treinar o cacoete e melhorar a dicção, a clareza da comunicação. Isso já dá para fazer de agora. Como botar o play no WhatsApp, se ouvir e ver como é que tá. Sair do... Porque quando eu tô falando, eu não consigo me ouvir, prestar atenção. Isso. Quando eu boto o play, eu só tô me ouvindo. Oh, achei que eu falei verdade, verdade. Não foi verdade. Pô, velho, de verdade aí, o negócio tá meio embolado. Pô, tem que ter mais clareza. E eu vou começar a me incomodar e na hora de falar, vou ter mais atenção. Show. Pessoal, eu sei que a gente acabou ficando Estamos com horário apertadíssimo. Tem que voltar. Vou voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Já é. Se você não voltar, eu vou lá no... Mas de qualquer forma eu vou, porque eu preciso muito. Não, nós precisamos. Vamos voltar. Vamos lá. Vamos voltar, não, vamos pra lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse foi um podcast rápido, mas com bastante informação, bastante conteúdo aqui sobre oratória. Esse exercício do final do WhatsApp, de você se escutar, já vou começar fazendo. Assim que acabar aqui, eu vou para casa e vou começar a fazer o exercício. E o insight que eu peguei aqui, que eu quero compartilhar com a galera, foi esse aqui, velho. Ó.
Saia da frente da sua mensagem. Total. Isso aqui pra É mim fantástico. foi, caramba, meu irmão. Tijolada. E- Ó, usei a técnica agora, né? Pronto, usou mesmo. Usei. Qual foi a técnica prosódia? Percebe quando ele falou tijolada? Tijolada. Ele não falou né? tijolada, ele falou tijolada. Exatamente. O tijolo bateu. Pá! Perfeito. Exatamente. Exatamente. E como é que a galera te acha aí nas redes sociais? @Yang Mendes, YNG Mendes, ou @Eloquência Oratória, que é da escola, e aqui no YouTube também, quem estiver assistindo pelo YouTube, Yang Mendes, canal Yang Mendes, que tem muito vídeo lá. Pronto, show de bola. É isso aí, galera. Um abraço e espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui pra gente, tá? Qual foi o seu maior insight aqui desse podcast? Tamo junto. Valeu. Valeu!